Olá pessoal, muita gente tem me perguntado sobre as recentes decisões e falas do governador Ronaldo Caiado relativos a essa crise do coronavírus que nós todos estamos aí passando. Bom, primeira coisa que eu queria dizer é que jamais na minha vida política eu vou usar de tragédias para aparecer ou capitalizar politicamente. Não sou desse tipo. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos dos atuais governadores foram eleitos agindo de oportunismo político. Se apresentaram como salvadores da pátria, como aqueles que tinham a solução mágica para resolver todos os problemas e hoje estão sendo desmascarados por suas incompetências e arrogâncias. Surfaram um discurso fácil e agora estão sendo confrontados com a realidade, com a difícil realidade. Em relação ao governador Ronaldo Caiado, eu sempre soube e ficou claro depois que assumiu o governo sobre a sua característica de autoritarismo e de vaidade exagerada. Isso até não teria problema se não afetasse suas ações como governador, mas tem afetado. Veja só o último exemplo, o novo isolamento que ele queria impor não seguia nenhum estudo técnico, nenhuma recomendação científica. Ele simplesmente acordou na segunda-feira falando em um novo decreto, porque foi exposto perante a mídia nacional no final de semana como um governador que não estava conseguindo controlar o isolamento social no seu estado. E isso mexeu com a vaidade dele. Essa é a verdade. E que mostra muito bem aquilo que eu já dizia na campanha. O Caiado nunca quis governar Goiás. O Caiado quis sempre ser governador. Acontece que ser governador não pode apenas ser um exercício de vaidade. Ser governador lhe impõe responsabilidades muito grandes com a vida de milhões de goianos que dependem dos serviços públicos, que dependem de decisões acertadas. Não é simplesmente ficar dentro do palácio se esbanjando com festas, comendo camarão e tomando decisões autoritárias, ineficientes, sem ouvir ou discutir com a sociedade. Nesse caso da pandemia, mais uma vez está ficando exposta a incompetência e o autoritarismo do atual governador. É preciso entender que governar é ter humildade para ouvir, dialogar com todos. E nesse caso está conectado com os modelos de enfrentamento inteligentes, com soluções eficientes, como estamos vendo lá no Rio Grande do Sul, no Paraná. Aqui, claramente percebemos um governo sem rumo. Em 10 dias o governador Caiado mudou de posição 3 vezes. Primeiro disse na mídia nacional que Goiás, olha só, iria emprestar leitos de UTI para pacientes de outros estados. 2 dias depois, voltou atrás e começou a vender um terrorismo psicológico, ameaçando fechar tudo. Agora dá sinais de recuo e, mais uma vez, não por convicção, mas pela pressão da sociedade. E é isso que mais nos deve preocupar. A demonstração clara que o governador Caiado está completamente perdido. Igual biruta de aeroporto, mudando de acordo com o vento. Passado mais de 60 dias, com toda certeza ele tem dados e números suficientes para tomar decisões inteligentes, ou pelo menos deveria ter. Decisões pactuadas com os diversos setores da sociedade, os segmentos empresariais, os especialistas e, obviamente, avaliando a realidade da propagação do Covid nas diversas regiões de Goiás, que tem acontecido de forma diferente. Agora, quando você pensa de forma isolada, sentado na vaidade de ficar fazendo lives intermináveis, improdutivas, não vai funcionar. Preciso trabalhar, colocar a mão na massa, ir atrás das soluções, colocar a sua equipe para trabalhar. E o governador erra também na estratégia operacional de combate à doença. Gasta rios de dinheiro na construção de novas estruturas hospitalares, ao mesmo tempo que a rede de hospitais privados está ociosa e à beira da quebradeira geral. Seria muito mais inteligente e eficiente fazer uma parceria com a rede privada e utilizar essa estrutura já existente. Simples. Outro ponto importante, os projetos anunciados aí para atender os micro e pequenos empreendedores precisam sair do papel e se transformar em ações reais e verdadeiras. Não adianta exigir garantias reais e mais uma série de outros documentos nesse momento, porque muitas dessas empresas estão indo à falência, governador. Milhares de pessoas já foram mandadas embora. E se não agir agora, rapidamente, outras milhares serão mandadas nos próximos dias e meses. Se o governador tem problemas e divergências com alguns empresários, isso não é problema do Estado. O governador não pode se deixar levar por rixas pessoais. É preciso pensar e agir com coerência, pensando nos pequenos empresários, geradores de emprego,
naquele comerciante que não tem patrimônio, que não tem dinheiro no banco para manter os seus poucos funcionários. E esses pequenos são os maiores empregadores de Goiás e do Brasil. O Congresso Nacional aprovou um pacote de socorro aos estados. Então aqui, governador, faça o bom uso desse recurso. Ajude com renda as pessoas mais vulneráveis desse estado. Não há como cobrar que essas pessoas fiquem em casa se elas não tiverem um mínimo de renda para comer, para sobreviver. São dezenas de vidas ceifadas, de famílias que estão sofrendo a perda dos seus entes queridos. Famílias essas com as quais quero me solidarizar. Então nós precisamos todos nos unir e trabalhar em conjunto, Estado, prefeitos, empresários, classe médica, usar nossa energia e nossa torcida para que as coisas deem certo, sem vaidade, sem essa de querer tirar proveito político na crise. Espero que o governo passe a agir com firmeza, mas tendo a humildade e a sabedoria de que não pode tudo e que não sabe de tudo. Um abraço a todos.